Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Lição em Dose Dupla. Que bom ter a sua presença conosco e espero que, através deste estudo, você possa crescer na sua caminhada com Cristo, na compreensão da Palavra de Deus, e nós temos a alegria de estarmos juntos neste encontro que é em dose dupla, porque nós temos aqui Bíblia, temos também aqui lição da Escola Sabatina, este guia prático que nos orienta no tocante a tantos temas importantes da Bíblia. Nós temos também aqui temas profundos que serão abordados, muita teologia, mas teremos também a parte prática, como absorvemos isso no nosso dia a dia. É lição em dose dupla porque nós temos a exposição, mas nós temos interação também. E por falar em interação, eu quero já aproveitar e fazer uma propaganda, tá bom? Uma propaganda de algo que tenho certeza que vai ajudar muito você, especialmente você que é professor da Escola Sabatina, você que gosta de não apenas ouvir, mas também arquivar, guardar e se aprofundar no estudo, que é este guia especial que tem como objetivo trazer um resumo, a síntese das principais ideias que são apresentadas aqui no nosso bate-papo. Então é o seguinte, se você quer ter acesso a este guia prático do Lição em Dose Dupla, uma síntese das principais ideias da semana, é só entrar na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, e baixar, e você vai ter acesso gratuitamente a este material. É mais uma novidade que nós estamos trazendo aí no Lição em Dose Dupla. E por falar em dose dupla, eu não estou aqui sozinho, tenho a companhia deste grande amigo, teólogo. É uma bênção, uma inspiração ter você aqui conosco, sem rasgação de seda, é verdade mesmo, tá bom? Grande amigo, pastor Wanderson Domingues, como é que você tá? Paz, eu tô muito bem, graças a Deus, pastor Roger, amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E é uma satisfação para mim poder estar aqui com você, viu? Privilégio enorme, repartimos essa lição juntos. Olha, eu posso dizer sem dúvida nenhuma de que você é uma pessoa que traz para mim muita inspiração, é uma alegria poder participar contigo sempre aqui nos nossos encontros. E eu quero dizer também, pastor Wanderson, que nosso encontro ele se torna ainda mais legal porque você está aí assistindo. Então vou deixar um desafio para você. O desafio é o seguinte, aproveita agora, já manda um abraço para todo mundo, escreve aí no chat, manda um abraço para quem você sabe que está assistindo também. Se você não compartilhou, compartilha aí a nossa live, tá bom? E se você está ouvindo no carro aí no podcast, liga para alguém e diga o seguinte, olha, tem um podcast legal aqui que você precisa ouvir. Se você está talvez assistindo pelo YouTube, você pode até compartilhar o link do YouTube pelo WhatsApp, ou seja, há muitas formas de você estar interagindo conosco e ampliando a nossa capacidade de alcançarmos mais pessoas com a palavra de Deus. Mas muito obrigado por você que participa, por você que interage e por você que já é membro da família Lição em Dose Dupla há muito tempo ou quem sabe está chegando agora. E aí, vamos para mais um desafio, mais um encontro especial? Tá preparado, meu amigo? Bora, meu amigo, a lição promete, hein? Aliás, o tema já é esse, né? O filho prometido, né? A lição tá uma bênção. Rapaz, essa lição, ela é incrível, porque sempre que a gente fala sobre Jesus, sempre que Jesus é exaltado, o nosso coração, ele pulsa de uma forma diferente. É impressionante o privilégio que nós temos de aprender mais sobre Jesus. E eu tenho certeza que essa lição, ela, como um todo, né, falando do trimestre, ela vai ser especial, mas esta lição, de maneira específica, ela promete, como você disse, promete muito, tá bom? Então nós vamos orar, eu vou pedir para o meu amigo Wanderson, você faz uma oração e vamos que vamos, chegou a hora de nós recapitularmos tudo aquilo que Deus nos deu como presente através do estudo da sua palavra nesta semana. Vamos lá, vamos levar uma prece a Deus. Querido Deus, abrimos agora nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Queremos abrir juntos a Tua Palavra, porque ela é o foco maior, é a base maior. E suplicamos que o Senhor nos ensine através da Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito seja o nosso professor. Oramos por Jesus. Amém. Amém. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 2 e 3, nós encontramos o seguinte. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. É interessante que lá no começo da narrativa do livro de Hebreus, nós já temos aqui Jesus Cristo sendo projetado como personagem central de todo esse discurso, de todo esse sermão, de todo este livro que depois nos seria legado. Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor. Através de Cristo, nós obtivemos a salvação
por aquele sacrifício que foi realizado na cruz. Mas Jesus Cristo também é o nosso representante. E o livro de Hebreus ele enfatiza muito isto, de que Cristo não apenas adquiriu o direito de ser o nosso sacrifício, o nosso redentor, aquele que é o Cordeiro de Deus, mas ele também assume o papel de sacerdote, é o nosso representante. E esta promessa do Messias é uma promessa que ela é a parte central de todo um plano que foi estabelecido por Deus no tocante à salvação da humanidade. E esta promessa, ela foi desde o começo legada à humanidade, logo depois da queda, né, pastor Wanderson? Deus ali apresenta essa promessa a Adão, ele ratifica esta promessa a Abraão, ele apresenta de uma maneira incrível esta promessa agora vinculando o Messias com o reinado, né, a Davi, né? Então nós temos aí Davi recebendo esta promessa de que através dele seria tipificado o trono do Messias. Mas eu acredito, pastor Wanderson, que nenhum destes personagens da Bíblia, e mesmo aqueles que viviam nos dias de Cristo, no momento da sua encarnação, podiam compreender realmente a grandeza da natureza e também da missão do Messias. Porque envolvia mais do que simplesmente um profeta, ele era mais do que alguém que estaria intercedendo pela humanidade. Talvez essa situação de ver Deus como Emanuel entre nós, um Deus encarnado, estava além, transcendia a capacidade humana, né? E especialmente desses grandes homens de Deus, talvez não tinha essa noção que nós temos hoje, e talvez mesmo a nossa limitação hoje não possamos compreender a magnitude do que foi Deus se encarnar. É verdade, pastor Roger. Tem uma citação de Ellen White, autora americana e voz profética aos adventistas, que eu gosto muito. Ela diz assim, que Deus seja assim revelado em carne humana é de fato um mistério e sem a ajuda do Espírito, de modo algum conseguiremos compreender. E aí ela emenda dizendo, faríamos bem se meditássemos pelo menos 1 hora por dia na vida de Cristo, em sua encarnação, em seu sofrimento, em sua morte, em sua ressurreição e o seu ministério que ele está agora executando. Então, como você disse, se para nós, 2000 anos depois de história, de muito compêndio teológico escrito em cima da pessoa de Cristo, já é uma dificuldade entender muita coisa, imagina para aqueles que tinham apenas a sombra, não é? Vislumbre da sombra daquele que havia de vir. A promessa foi feita a Davi, a promessa foi feita a Abraão, de o descendente, foi feita a Adão, a Eva, a Noé, mas eles não conseguiam imaginar como isso de fato iria acontecer. E eu fico imaginando então o estupêndio da graça, o escândalo da graça, quando Deus se manifesta numa simples manjedoura, num simples bebê, não é? E aí Paulo ele junta tudo isso aqui em Hebreus e ele diz, Deus falou diversas vezes e de muitas maneiras, mas para nós, nesses últimos dias, ele escolheu falar pelo Filho. Quem é esse Filho? O que ele veio fazer, o que ele veio executar, a amplidão do seu ministério em revelar o Pai, é o motivo do estudo dessa semana. Que coisa incrível é pensar que Jesus, ele materializa aquilo que seria impossível à humanidade conceber pelos seus próprios conceitos. Era esperado na perspectiva humana, messiânica, que o Messias fosse um guerreiro vitorioso, aquele que pisaria na cabeça dos seus inimigos. Era esperado que o Messias fosse cercado de glória. Era esperado que o Messias se assentasse no trono. E tudo isso é verdade. Jesus Cristo realmente pisará um dia na cabeça de todos os seus inimigos. Jesus Cristo se assentará no seu trono de glória diante de toda a humanidade, voltando como Rei majestoso. Jesus Cristo, ele nos dará a certeza de uma vitória plena e eterna, mas contudo, outrora, todavia, imaginar uma coroa de espinhos na cabeça do Messias, imaginar o Messias caminhando com prostitutas, com leprosos, tocando pecadores, é algo que transcende a capacidade humana, porque aí é exaltada a grandeza de Deus, em estar disposto a se humilhar e a suportar a morte mais cruel que poderia ser imposta a um ser humano, para mostrar que desta forma o seu amor rompe todas as barreiras, e ele, para estar conosco e ser um conosco, suportou as coisas mais difíceis que poderiam ser impostas a um Deus que estivesse disposto a salvar a humanidade. É uma coisa impressionante isso. É impressionante. Sabe, pastor Roger, enquanto você falava, eu pensava aqui na dificuldade dos teólogos nos dias de Cristo, não é?
de aceitar Jesus como Deus, de aceitá-lo como Messias vindo do céu. E quando eu olho assim os embates dos fariseus, dos saduceus, que eram os principais teólogos ali, os escribas, né, dos dias de Jesus, eu fico imaginando que o problema deles para com Jesus eram dois, não é? Aí em cima da tua fala. O problema é que, primeiro, Jesus ele era grande demais para eles. Porque conceber que Yahweh, que Jeová poderia se tornar criatura, era uma dificuldade imensa, não é? João 14, não é? O verbo se fez carne. É no meio dessa discussão que João começa o evangelho assim. O verbo se tornou carne, não é? Então Jesus era grande demais. Ele diz, eu sou o Jeová do Antigo Testamento, como vamos ver. A outra grande dificuldade que os escribas e fariseus tinham é que Jesus era pequeno demais. Como pode nascer numa manjedoura, humilde, ser um carpinteiro, né, que eram os pedreiros daquele dia? Na verdade, Jesus era pedreiro, né, talhava pedras, né, era grande demais ao mesmo tempo e ao mesmo tempo pequeno demais. Como conceber isso na mente humana, né? Eu acredito que, em se tratando de analisar o aspecto messiânico de Cristo, havia uma expectativa muito grande de se exaltar a sua transcendência, mas uma dificuldade muito grande de entender a sua imanência, né? Como ele poderia ser um conosco, estar conosco. E é interessante que a lição ela vai abordando aqui, dentro da perspectiva da narrativa do livro de Hebreus, como este Cristo, este Filho prometido, ele inaugura uma série de aspectos que nos faz hoje entender que estamos vivendo um momento diferente na história deste grande conflito. Ele é aquele que entra na história para mudar tudo. E ele é o Filho que, por sua vez, ele inaugurou os últimos dias. Nós costumamos dizer o seguinte, olha, estamos vivendo os últimos dias, quando a gente vê tragédias, e quantas tragédias, né? Não sei se você tem acompanhado os noticiários, mas o mundo parece que está fora do controle, né? A gente percebe que os desastres naturais, as próprias situações que nós vemos aí em amplitude cada vez mais crescente de enfermidades, de imoralidade, tudo isso nos faz dizer com segurança que nós estamos vivendo os últimos dias. Agora, por que nós temos essa segurança de viver nos últimos dias? E quando é que começou, né, esta fase, este estágio chamado os últimos dias? Nós temos aqui na lição algo interessante, que essa expressão, né, últimos dias, ela já era empregada pelos profetas, né? Os profetas do Antigo Testamento, algumas vezes, se apropriavam dessa expressão últimos dias, mas para falar de um futuro, de uma maneira geral, né? Você vai encontrar, por exemplo, isso lá, o próprio Moisés nos deixando como legado em Deuteronômio capítulo 4, verso 30, 31, Jeremias 23, verso 20. Só que você também tem a expressão últimos dias, especialmente nas profecias apocalípticas, Daniel trazendo isso, o próprio livro do Apocalipse, já trazendo essa amplitude de últimos dias como uma alusão aos momentos finais da história, aos momentos finais da história. E quando você olha para essa situação de últimos dias, né, você percebe também que havia uma perspectiva de se entender esses últimos dias como sendo inaugurados a partir da presença de um rei poderoso que viria para esmagar os seus inimigos. Existe uma profecia incrível que ela sai da boca de alguém que você não esperasse que talvez fosse o precursor dessa pérola preciosa que foi Balaão, né? Lá no livro de Números 24, ele faz uma profecia no momento em que ele foi ali comprado para amaldiçoar. Deus toma posse desse homem que estava mal intencionado e através dele lança uma pérola, que é uma profecia que aponta para a estrela, e essa estrela enviada por Deus para a salvação da humanidade, que depois foi estudada pelos magos, e eles fazem essa associação de que essa estrela apontava para a presença do Messias e assim por diante, e esta estrela apontava para o reinado daquele que mudaria a história. E quando a gente vê aqui essa situação, a gente entende que este rei que viria para inaugurar nos últimos dias era um rei que estabeleceria algumas coisas. Primeiro, ele teria o poder de assegurar à humanidade o direito da ressurreição, ele poderia estabelecer uma nova criação, ele implantaria aqui um reino nessa terra,
E é por isso que nós entendemos que Jesus inaugura os últimos dias. E a partir da encarnação de Cristo, nós estamos já vivendo o tempo do fim. Você poderia explanar um pouquinho mais, meu amigo, sobre isso? Como a gente pode entender que através de Cristo começou o tempo do fim ou os últimos dias? Legal. Eu acho que sistematizando na teologia, a gente conseguiria entender um pouco melhor, amigos, essa questão dos últimos dias, não é? Em teologia, pastor Roger, a gente separa assim: fim dos tempos, tempo do fim e fim do tempo do fim. Vou repetir para os amigos. Então, fim dos tempos, tempo do fim e fim do tempo do fim. O que é que inaugura o fim dos tempos, que são os últimos dias? O evento Cristo. Jesus Cristo inaugura os últimos dias, o tempo do fim. Começa a partir dali. A partir de 1844, a profecia de Daniel 8,14, nós começamos, então, o fim dos tempos. Não é? Então você tem, Jesus é o fim dos tempos. A partir de Daniel, nós temos o tempo do fim. Então, com Jesus, você tem o fim dos tempos. Repetindo. A partir de Daniel 8,14, a profecia do santuário, 2.300 tardes e manhãs, nós temos, então, a inauguração do tempo do fim. E quando se fechar a porta da graça, nós temos o fim do tempo do fim. O que é que nós entendemos pelas profecias? Pelas profecias de Mateus, as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, nós entendemos que nós estamos vivendo já o derradeiro final do tempo do fim. E nós estamos inaugurando, então, o fim do tempo do fim. Como você disse, não é? Os desastres naturais, a imoralidade, o amor se esfriando de quase todos, mas é o fechamento da porta da graça, com o cumprimento dessas profecias, que está inaugurando, então, o fim do tempo do fim. Olha que curioso. Então, Jesus inaugura o fim dos tempos, Daniel 8,14, o tempo do fim, e agora nós estamos vivendo ali já perto do fim do tempo do fim. Quanto tempo vai durar? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Não temos que estabelecer um prazo para isso. Tá? Jesus foi muito sábio em não estabelecer um prazo. Mas nós temos evidências e sinais de que nós estamos ali já nos aproximando do fim do tempo do fim, se não vivendo o fim do tempo do fim, e temos que estar preparados. Jesus disse que quando estas coisas acontecerem, não fiquem preocupados, não fiquem temerosos, se vocês estão seguindo a Deus, erguei a vossa cabeça, exultai e se alegrai, porque o fim se aproxima. Eu vou tomar a liberdade aqui, pastor Wanderson, e vou aqui, já de maneira direta, objetiva, dizer que o apóstolo Paulo, porque nós já falamos um pouquinho sobre isso, eu creio que o apóstolo Paulo é o autor de Hebreus, mas no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: nestes últimos dias, é como se ele entendesse que a partir de Cristo começasse realmente os últimos dias. Nos falou por intermédio do Filho. E por que que agora Jesus Cristo é aquele que inaugura estes últimos dias? Né? Como o pastor aqui bem mencionou, eu diria que até a encarnação, ou antes da encarnação, assim melhor colocando, havia a possibilidade do pecado se perpetuar. Embora houvesse desde a queda a promessa de que o Redentor viria, ele ainda não tinha vindo. Então, antes de Cristo, Satanás tinha até mesmo a audácia de, em algumas situações, adentrar a própria esfera celestial. Você vai ver no livro de Jó, por exemplo, que Satanás, de maneira assim audaciosa, em 2 situações, ele chega ali e ele invade uma reunião que era presidida por Deus, diante de todo o universo ali, representado por seres, e ele se coloca como representante da terra, como querendo dizer o seguinte: lá é meu território, lá eu tenho direito, lá eu mando, e meu reinado não vai ter fim, e ele lutou com todas as forças para que o Messias não viesse. Acontece que, por intermédio da morte de Cristo na cruz, ficou sentenciada a derrota de Satanás para sempre. E uma vez que ele foi sentenciado à morte, foi adquirido o direito de Deus resgatar a humanidade. Portanto, é por isso que nós vemos agora Paulo colocando, e você vai ver também ele explorando esse conceito lá em Colossenses 2, verso 15, que agora, com a derrota de Satanás, Cristo Jesus atrai para si todas as nações. E, consequentemente, o fim de todas as coisas é questão de tempo.
porque agora o preço foi pago, nos foi assegurado o direito de que um dia a história do pecado terá o seu fim. Então, por intermédio de Cristo, o fim de todas as coisas é questão de tempo. E falta pouco tempo, né, amigo? Falta muito pouco tempo. E pastor Roger, isso nos leva a ver a forma retórica como Paulo constrói a questão da inauguração do tempo do fim, ou dos últimos dias, através do Filho. Porque ele começa dizendo aqui em Hebreus o seguinte: Deus falou antes do tempo do fim, antes da inauguração desse tempo precioso para nós, do final do grande conflito inaugurado ali, ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e aí ele introduz o Filho. Mas a nós ele falou pelo Filho. E note que na sequência, ele vem fazendo aquelas exortações e exposições teológicas que mencionamos no estudo passado. Na sequência, Paulo começa a usar expressões de advertência. Ele diz no capítulo 2, verso 1, por esta razão, porque ele nos falou pelo Filho, nos apeguemos com firmeza. Aí ele diz, por exemplo, no capítulo 3, verso 1, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, por causa do Filho. E aí ele vai dizer depois que eles eram crianças, imaturos, tomar cuidado para não retroceder. Ou seja, veja, se Deus não poupou, Paulo está falando, aqueles que no passado tiveram uma revelação inferior à revelação que você e eu tivemos, se a responsabilidade deles que não tiveram a maior revelação de Deus, expressão de Deus que é o Filho, Deus os cobrou, porque Deus é amor, misericórdia, mas tem também o seu lado de justiça, Paulo está advertindo o seguinte: se para eles a responsabilidade era grande, imagina nós que Deus falou por este Filho também. Falou de forma mais clara. Se a eles que não estavam no tempo do fim já tinham, de fato, grande responsabilidade, imagina para você e para mim, para todos nós, que além de nos falar pelo Filho, nós vivemos este tempo inaugurado por Jesus. Está sendo muito bom, vai interagindo conosco, mandando, quem sabe, aí uma dúvida para que a gente possa responder no próximo estudo. E olha, eu tive o cuidado de ler todos os comentários, tá? Todos os comentários que foram feitos no YouTube e no Facebook. Foi muito legal ali ver o pessoal participando. Teve até uma pessoa que escreveu ali que fica encantada, pastor Vandes, quando vocês expõem a Bíblia. Eu fiquei assim, olha, realmente muito feliz em saber que você está participando, interagindo, deixando ali sua opinião, sua sugestão, sua saudação. Fiquei muito feliz e vou ler sempre os comentários, todos que serão escritos no YouTube quanto no Facebook. Então, se você tiver uma dúvida, no tocante ao que foi apresentado, a gente não tem como agora apresentar nesse momento ao vivo uma resposta para essa dúvida, mas a gente pode pegar essa dúvida de maneira resumida, tentar responder na lição subsequente, tá bom? Porque eu falei que nós queremos também fazer do Lição em Dose Dupla um momento de interação. Então vai participando aí conosco e está sendo muito gostoso poder ver você aí nas redes sociais se engajando e também participando, até mesmo compartilhando. Se você não compartilhou, mais uma vez, peço para você compartilhar esta live que está sendo apresentada agora pelo YouTube, mas também compartilhando pelo Facebook e assim por diante. Quero fazer novamente uma propaganda, de repente alguém chegou aqui no meio da nossa transmissão e não sabe que nós estamos disponibilizando de maneira gratuita o resumo, a síntese das principais ideias da lição numa única página. Já pensou que legal você ter tudo aquilo que o pastor Vandes está apresentando, que eu estou apresentando, as principais ideias numa única página? Você, especialmente que é professor da Escola Sabatina, olha só, você pode ter acesso a isso. É só, ao findar aqui o nosso estudo, entrar na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você entra lá na descrição e você vai poder baixar e ter acesso gratuitamente a este material, ok? Sensacional, hein, pastor? É uma ideia que veio para ficar e eu acredito que vai ajudar muito você que gosta de arquivar e usar esse material, quem sabe, estudando com outras pessoas. Mas vamos lá, esse Jesus que inaugurou os últimos dias, ele teve uma missão, né? A missão dele foi, obviamente, criar esta ponte, essa conexão entre Deus e a humanidade, esta conexão que fora rompida pelo pecado, mas ele também se coloca como sendo aquele que vem para revelar o Pai. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, vou ler novamente aqui, do capítulo 1, do verso 1 até o 4, diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas,
pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, diz o verso 4. Então, olha só que coisa interessante. Jesus, ele é apresentado como aquele que vem se comunicar com a humanidade. Ele vem revelar o Pai. Os profetas, eles falavam sobre Deus. Jesus Cristo não veio falar sobre o Pai. Ele veio, como Deus, revelar-se. Porque ao se revelar, ele estava revelando o próprio Pai. É interessante que havia essa dificuldade na mente de muitos, né? Porque viam Jesus como mensageiro, viam Jesus como enviado, viam Jesus como alguém que vinha apenas comunicar uma mensagem, mas ele não era o comunicador de uma mensagem, ele era a mensagem encarnada. E é por isso que naquela conversa com o Filipe, diz assim, há tanto tempo eu estou contigo, você me pergunta, mostra-me o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o revelador do Pai. E a revelação que ele traz é uma revelação superior. É verdade. Pastor, esse tema de Jesus como revelador é um tema que eu gosto muito. É o tema da minha tese doutoral. Jesus como revelador no quarto evangelho. Aí nós pisamos em terreno sagrado, viu? Eu tiro isso? meu time de campo e manda ver aí. Esse é o tema da minha tese. Aliás, posso fazer uma propaganda aí? Claro, manda ver. Benefício próprio, né? Não, para a galera mesmo. O pessoal pode pesquisar na internet, Wanderson Domingues, o Messias como revelador. Você acha a minha tese doutoral ali no portal da CAPES ou da Metodista, tá bom? Isso é importante porque materiais como este e informações que a gente vai aqui colocando são coisas que nos ajudam, no sentido a termos mais profundidade, né? Nós temos que aprender e nos autodesafiar a sermos mais profundos na nossa abordagem. Aliás, pastor, uma dica aqui, abrir um parênteses aqui, fazer uma digressão, né? Ou seja, sair do caminho e voltar. O pessoal às vezes me pergunta, pastor, quais são os seus livros, temas de leitura? Veja, na vida corrida a gente não tem o tempo que gostaria para ler. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o programa doutoral, eu lia 180, 220 livros por ano, fora artigos e teses. Não é a realidade de hoje no mundo corrido nosso, né? A gente gostaria, né, pastor, de ter esse tempo. Mas quando eu preciso de coisa muito profunda, estudar, e não estou com tempo de ler uma quantidade enorme de livros, uma dica especial, leia artigos e teses. Artigos e teses é o sintetizam filé melhor, né? da literatura. Por quê? A pessoa foi, pesquisou 5, 6, 10 anos às vezes, e tudo que ela pesquisou, ela colocou ali para você. É como você pegar a comida pronta já, né? O camarada foi, comprou, plantou, sei lá, fez de tudo e entregou prontinho ali para você. Mas voltando aqui ao tema de Jesus como revelador. Jesus é por essência o revelador do Pai. Especialmente no Novo Testamento e especialmente no quarto evangelho, né? No Evangelho de João. Em que sentido ele revela a glória? Né? Uma pergunta que a lição traz. Como assim ele revela a glória do Pai? Né? Como ele é o esplendor da glória? Sabe o que é curioso? A palavra esplendor da glória do Pai, que Hebreus menciona em Hebreus 1, não é? Ele é o esplendor da glória, não é? Exata do seu ser, é a palavra caráter em grego, que significa imprimir. Era algo usado para colocar o selo sobre, né? Então, uma impressão que você faz é a revelação do esplendor da glória. Lembra que em Êxodo 33, Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória? E Deus disse, Moisés, não dá porque você vai morrer. Mas vou te mostrar as minhas costas aqui, né? Vou te cobrir pela mão. E aí Moisés diz, Senhor, bondoso, misericordioso, né? E ele vai falando das características de Deus. Revelar a glória de Deus é isso. Revelar a sua bondade, misericórdia. E eu anotei aqui alguns pontos, pastor, em que Jesus é o revelador do Pai. Especialmente no Evangelho de João, quando Filipe pergunta em João 14:8, né? 6 ao 8, mostra-nos o Pai, Jesus vai dizer, quem vê a mim vê o Pai. Você vai entender que Jesus primeiro, ele veio para revelar o quê? Primeiro, o caráter do Pai. Quando ele diz quem vê a mim, vê ao Pai, ele está revelando o caráter, quem o Pai é. Ele também diz, não é? Eu vim revelar o nome do Pai. Ele diz, Pai, eu lhes dei a conhecer o teu nome. Ele fala isso. Jesus veio para revelar as obras do Pai. Em João capítulo 9 ele diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Eu não vim fazer as minhas obras, eu vim executar as obras do Pai. E aqui tem um detalhe para nós cristãos, pastor Roger. Quando as pessoas olham para você, elas veem as suas obras, o seu evangelho ou as obras do Pai? E Jesus disse, eu vim realizar as obras daquele que me enviou. Então, olha, nós poderíamos falar que horas, em que sentido Jesus é revelador do Pai? Em que sentido ele vem para revelar o Pai? O caráter do Pai, o nome do Pai, as obras do Pai, a salvação do Pai. E como você bem colocou, pastor, à medida que ele revela o Pai,
ele se auto-revela. E aqui nós vamos pegar uma parte prática, que eu falei que nós vamos ter sempre aqui no Lição em Dose Dupla, a parte teórica, mas também a parte prática. Uma vez que, obviamente, nós não podemos nos comparar a Cristo no tocante à revelação através da nossa vida do Pai, porque ele não apenas ele revela o Pai em seu caráter, mas ele também revela em essência, e nós não podemos revelar Deus em essência porque nós não somos deuses, né? Obviamente que isso não é possível, mas através da nossa vida, Deus deseja também revelar-se às pessoas. E às vezes nós ficamos tão preocupados em apresentar a bandeira de uma igreja, ficamos tão preocupados com discussões teológicas que nos separam das pessoas, que nos esquecemos que, especialmente para essas pessoas que estão vivendo essa realidade de um mundo cada vez mais existencialista, marcado pelo ceticismo, que as pessoas querem olhar para nós e perceber que o cristianismo funciona, que Jesus é real. E como é que alguém pode saber que Cristo é real, uma vez que não é possível ver Jesus? Não é possível tocar em Cristo fisicamente, por enquanto ainda. Tudo isso é possível quando você se coloca como a face de Jesus perante as pessoas. Quando as suas mãos são as mãos de Cristo tocando, abençoando, quando os seus lábios são aqueles lábios que podem trazer palavras de conforto, as pessoas olham para você e pensam assim, por mais céticas que sejam, esta pessoa é diferente. O que tem de diferente nessa pessoa? E essa curiosidade, aos poucos, ela pode gerar um despertamento espiritual. E eu estou dizendo, por exemplo, de algo recente. Eu tenho aqui um testemunho para dar. Alguns dias atrás, eu tive a oportunidade, juntamente com um amigo meu, o Fábio, nós estudamos a Bíblia com um rapaz que se dizia ateu. E esse rapaz, ele realmente tinha, assim, uma rejeição tremenda às coisas de Deus. Mas, através da vida do Fábio, conhecendo uma outra pessoa da igreja, um dia ele foi na igreja, me viu ali pregando, e nós começamos ali um processo de estudo da palavra de Deus. E ele, muito resistente, plenamente fechado a essas coisas, mas quanto mais ele nos conhecia, quanto mais ele conhecia a igreja, quanto mais ele se envolvia com as coisas do clube, desbravadores e assim por diante, mais ele foi entendendo a realidade de Cristo. E resumindo a história, ele batizou-se no dia 29 de dezembro do ano passado, 2021. Amém. Olha só que coisa linda, um rapaz que se dizia ateu, pôde ver em pessoas falhas como eu, você e outras pessoas, ele pôde ver a face de Cristo. E hoje é também um adventista do sétimo dia e aguarda o retorno de Cristo Jesus. Portanto, se Jesus é o revelador do Pai, Jesus Cristo em nós quer também operar a obra de mostrar ao mundo a realidade do Pai e a realidade dele como nosso Salvador. Assim como Jesus foi a maior Bíblia que esteve nesse mundo, talvez você e eu sejamos a única Bíblia que alguém vai ler, a nossa vida. Né? É verdade. E às vezes eu fico pensando aqui, pastor Roger, vai uma autorreflexão aqui, né? Será que às vezes nós não somos mais adventistas do que cristãos? Ou quem sabe mais católicos que cristãos, mais assembleanos que cristãos, mais metodistas? Isso é um problema. Será que eu não defendo mais uma placa do que a cruz? A placa de igreja? E às vezes eu me pergunto se eu não sou mais adventista do que cristão. E isso não é se eximir da responsabilidade que nós temos de ter uma identidade cristã. Exato, exatamente. Não estamos aqui pulverizando o papel do remanescente, estamos apenas dizendo que às vezes nos apegamos tanto à questão de defendermos uma denominação que podemos deixar de lado o mais importante, que é vivermos o nome de Cristo de maneira prática no nosso dia a dia. Aí vai para os teólogos que estão nos assistindo, nós incorremos no erro de defendermos mais talvez a hermenêutica do dogma do que do texto. Uhum. Porque eu tenho que ir para o texto, eu tenho que defender Jesus. Acima de tudo e antes de tudo eu sou cristão. Sou remanescente fiel, acredito nisso, acredito na igreja verdadeira para o tempo do fim, mas antes de tudo eu tenho que defender os princípios de Cristo. Quando eu olho para a minha Bíblia aqui, Jesus diz, eu vim fazer as obras do Pai. E este também é um ponto que a gente tem que levar em consideração, porque às vezes em nome da igreja muitos têm afastado pessoas de Cristo. Em nome da igreja, muitos têm afastado pessoas de Cristo. Isso é um grande contrassenso, né, pastor Vandes? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que o papel de Cristo
não era alienar as pessoas de Deus, mas mostrar uma faceta diferente do Pai, e ele pôde fazer isso através da sua glória. Eu quero aqui pegar emprestado um texto que não está em análise na lição da Escola Sabatina, que é o texto que é aqui descrito no livro de Ezequiel, lá no seu começo, no capítulo 1, capítulo 2, assim por diante. Nós temos aqui o profeta recebendo uma visão do trono, uma visão de Deus. E é interessante que ele vê coisas incríveis, ele tem ali a possibilidade de ver os anjos que cercam o trono de Deus, ele vê uma glória indescritível, mas o que é interessante é que quando ele vai descrevendo o que ele está vendo, ele diz o seguinte, no capítulo 1, verso 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. E vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. É interessante que aqui, quando ele tem essa visão, junto às margens ali do rio Quebar, ele vê a glória de Deus. E o interessante é que a glória de Deus está associada à presença de Deus. E no transcorrer da narrativa do livro, acontece uma movimentação desta glória. A glória de Deus, ela sai do lugar santíssimo, ela vai até o lugar santo, do lugar santo ela vai até a entrada da porta do templo. Depois, a glória de Deus, ela se ausenta lentamente do seu povo, transitando pela cidade. Depois, essa glória vai até o pé do monte, possivelmente o Monte das Oliveiras, e a glória do Senhor abandona o seu povo. Ou seja, o povo, mediante a práticas pecaminosas, vai rejeitando a glória de Deus. E rejeitar a glória de Deus é o mesmo que rejeitar o próprio Deus. Mas na parte final do livro acontece o caminho inverso. A glória de Deus, ela vai sendo restabelecida porque ela adentra, diante de um clamor sincero do povo, ela adentra novamente o seu povo, ela passa pela cidade, ela toma conta do templo e ela é então colocada no lugar santíssimo. E lá no final do livro, no livro de Ezequiel, nós temos o profeta dizendo de maneira muito direta que o Senhor voltara para que a sua glória não mais abandonasse o seu povo. É interessante que isso é descrito lá a partir do capítulo 40, você vai tendo ali a descrição do templo, e lá no final, Deus, no capítulo 43, quase no finalzinho do livro, você vê então aqui o que é descrito no capítulo 43, verso 5, que o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs em pé junto a mim, e o Senhor me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ou seja, aqui nós temos uma promessa de que a glória de Deus invadiria novamente a cidade de Jerusalém, invadiria o templo, e de lá não mais sairia. E aí nós temos agora um paralelo. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que é descrito que a glória do templo nos dias de Cristo, embora sendo muito inferior esse templo do que o templo de Salomão, seria uma glória maior. Por quê? Não pela suntuosidade do ambiente, não pelas pedras, né, de ouro que o cercariam, porque o templo de Zorobabel era inferior ao templo de Salomão, o templo de Herodes era inferior, possivelmente, a este templo de Salomão. Mas por que esse templo seria maior? Porque a glória do Senhor seria revelada através da pessoa de Cristo Jesus. A glória de Deus apontava para a presença divina, e no livro de Hebreus nós temos aqui que Jesus Cristo, no capítulo 1, verso 3, ele é a expressão exata da glória de Deus. João capítulo 1, verso 6 a 9 descreve isso. E como é gostoso você entender que Jesus Cristo, ele é esta glória que reflete a sua também divindade, né? A glória de Deus é refletida sobre Cristo, porque isso aponta para a sua divindade. E aí o livro de Hebreus, ele adentra um outro patamar aqui agora, né? Ele está dizendo, quem é esse revelador dos últimos dias? Ele é o próprio Deus. Por isso a revelação é maior, ela é superior àquela dos profetas, por isso ele pode falar de forma superior, o sacrifício é superior, o sacerdócio é superior, porque é o próprio Deus em pessoa que vem aqui nesta terra para poder nos salvar. Quando a gente vai para o texto de Hebreus aqui, pastor Roger, a partir do capítulo 1, verso 3, a gente vê aqui 6, 7 pontos pelo qual Jesus é o resplendor da glória de Deus, e quem é esse Jesus em sua natureza. Ele diz aqui, ó, primeiro, ele é o resplendor da glória.
Ou seja, ele é a expressão da glória, de quem Deus é. Depois, e é exata, né, a expressão exata do ser, né? Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Depois, diz que ele fez todas as coisas, né? Ele faz todas as coisas. Depois, ele se assenta à destra de Deus. Ou seja, esse Cristo, ele além de ser filho, de ser herdeiro, de fazer o universo, de ser o resplendor da glória, de sustentar todas as coisas, de estar assentado à glória de Deus, ele é o sacrifício. Então, por que em tudo ele é superior? Porque tudo em sua natureza é superior. Não é uma simples criatura que veio para morrer por mim e por você. Não, é o próprio Deus que esteve aqui. E é por isso que ele é em tudo superior em sua revelação. Jesus reflete a glória de Deus porque ele é o próprio Deus. Não só em imagem, mas também em essência. Nós vemos isso lá em João capítulo 14, verso 9. Portanto, quando Jesus Cristo ele adentra a nossa realidade, quando ele se encarna e se torna o nosso Salvador, ele é a promessa que foi legada lá a Ezequiel, de que a glória do Senhor voltaria para o meio do seu povo e que ali ele plantaria os seus pés e ele não mais seria afastado do meio do seu povo. A glória do Senhor não mais seria retirada, porque uma vez que Cristo veio e consumou a sua entrega na cruz, esta glória agora seria disponibilizada a todos aqueles que, por intermédio de Cristo, querem vislumbrar a glória de Deus. Nós não podemos ver a glória do Pai porque seríamos consumidos, mas através da vida e da glória de Cristo nós podemos já ter acesso à glória divina. E aí João faz algo interessante, né? Porque se a glória de Deus estava refletida no templo no Antigo Testamento, e nos dias de Jesus, você pega principalmente o discurso de João Batista, onde as pessoas que iam até João Batista, prostitutas, cobradores de impostos, soldados, não podiam adentrar o templo, que era o reflexo da glória de Deus. Você tem algo muito interessante aqui. Em João, quando ele diz assim, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós temos algo interessante. Se a glória de Deus estava no Antigo Testamento, no templo, e agora o povo é impedido, os pecadores, de irem para o templo, João diz, agora o templo veio no meio de vocês. Porque habitar é a expressão esquenu, que é armar tenda. A mesma questão do templo do deserto, do tabernáculo do deserto. Então João está nos dizendo o seguinte aqui. Veja, a glória de Deus foi revelada no templo, mas vocês não podem ir para o templo? Então não tem problema. O templo vem no meio de vós. A glória de Deus estará refletida no meio de vocês. E hoje para nós é através do Espírito Santo, né? Esse Jesus, ele é a glória divina, mas ele também é o Criador do universo. Nós estamos caminhando para o final do nosso estudo. O tempo passa rápido demais aqui, né, pastor Vandes? Quando a gente vê, já foi. E está sendo muito gostoso estudar esse tema que é tão rico, tão amplo, tão vasto. Mas a gente não pode deixar de lado de que o próprio texto bíblico que é explorado pela lição diz que Jesus, ele é o Criador do universo. Ele é o Criador. Há um ponto interessante quando você estuda a dificuldade que Ário tinha em aceitar, lá no começo da história do cristianismo, ele tinha uma dificuldade muito grande em aceitar a divindade plena de Cristo. E outros tantos, nós temos até denominações contemporâneas que questionam a divindade absoluta e plena de Cristo. Há uma dificuldade em aceitar que Jesus, ele tem um poder sobre todas as coisas a ponto de criar as coisas numa plena autoridade divina, mas de acordo com o livro de Hebreus, há uma ênfase aqui acirrada em dizer que nada do que foi feito sem a participação de Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 2 e 3, nós lemos várias vezes aqui, nos assegura que ele é o Criador do universo. No capítulo 1, verso 10, diz aqui, ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Aqui é uma alusão feita à obra de Cristo como Criador. E quando a gente vai para o capítulo 2, verso 10, até uma coincidência aqui no capítulo 2, verso 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Quando há esse paralelo, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, o capítulo 1 apontando para Cristo como Criador, no capítulo 2 apontando para o Pai como Criador, então nós chegamos a uma única conclusão. Ou Jesus realmente é Deus, e como Deus, ele pode ser Criador dentro de uma compreensão de que Deus é um ser, né, que envolve mais de uma pessoa, ou seja,
nós cremos na Trindade, nós cremos num ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiverem envolvidos na criação, a ponto de, em Hebreus aqui nós temos a segurança de que Jesus é o Criador de todas as coisas, assim como o Pai é o Criador de todas as coisas, ou Jesus, ele não pode ser Deus, porque aí nós teríamos um entendimento, que é o entendimento mais absoluto e restrito do judaísmo, de que apenas o Pai é o Criador e se fecha a possibilidade de um outro ser participante. Nós temos aqui a tentativa, pastor Vance, de outras filosofias de adequar isso, especialmente quando você estuda o gnosticismo, em que você tem ali a figura do demiurgo, Deus maiores, Deus menores, em processos criativos, mas dentro de uma perspectiva clara, cristã, bíblica, não há possibilidade de entendermos desta forma. Ou Jesus Cristo é Deus Criador, ou ele não é. Então, quando nós temos aqui a alusão clara, bíblica, de que o Pai é o Criador, de que o Filho também é o Criador, nós entendemos dessa forma de que Jesus Cristo, ele é Deus, porque somente como Deus poderia criar. Nós temos dois problemas, né, na atualidade. Um deles é a filosofia grega que adentrou o Ocidente, não é? Especialmente por causa de Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, através da Igreja Católica. E nós lemos hoje a Bíblia pela filosofia grega, ela foi escrita em filosofia hebraica. Você e eu aprendemos nas escolas só a filosofia grega, o modo de pensar dos gregos, dualístico, abstrato, e o modo de pensar judaico, hebraico, ele é holístico, é um todo e é concreto, não é abstrato. E aí nós temos uma dificuldade de aceitar a questão de Jesus como Deus. E você tem um outro problema que é Moisés Maimônides, não é? Que adentrou o pensamento judaico, um rabino, que mudou essa questão que eles podiam ver Deus como triuno. Paulo é fariseu. Paulo é um rabino. E ele consegue enxergar Jesus como Deus. E aqui em Hebreus, pastor Roger, uma das dificuldades das pessoas hoje arianas, não é, o arianismo, os antitrinitarianos, é porque Paulo está colocando Jesus aqui em Hebreus como o primogênito da criação, e aí vem a expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Então, isso gera uma dificuldade. Mas veja, se nós olharmos o contexto aqui de Hebreus, deixa eu voltar aqui minha Bíblia em Hebreus, a narrativa do texto vem colocando primeiro que Jesus é o resplendor da sua glória. Aliás, um pouco antes, no verso 2, diz que nos últimos dias falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro, pela qual fez também o universo. Por meio do Filho, ele é o agente criador, a deidade, para colocar assim, né, a trindade celestial, fez o universo. Depois diz que os anjos devem adorá-lo, mas as pessoas só se atêm à questão do tu és meu filho, hoje te gerei. E aí nós temos uma dificuldade, já que o tempo realmente conspira contra, vamos avançar um pouquinho. Se, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, aqueles que se apegam a essa expressão, né, que está aqui descrita em Hebreus 1, verso 5, vamos ler de novo aqui, Hebreus 1, verso 5, diz o seguinte: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Então essa palavra, né, que é traduzida como gerado, gerei, ela é a palavra prototokos do grego. E esta palavra, ela não está relacionada, em essência, ao início de uma existência, mas, pelo contrário, a palavra prototokos, ela está associada à ideia de alguém que é colocado numa função, né? Até porque você não tem nenhuma dificuldade no contexto hebraico de entender que filho e pai estão colocados num patamar de igualdade. Porque ser filho é o mesmo do que ter todos os direitos, as peculiaridades e a essência do pai. Então, não é um problema dentro da perspectiva hebraica, apenas numa perspectiva atual, contemporânea, ocidental, que você vê o pai como sendo maior do que o filho. Mas aí você tocou num ponto interessante, a questão de pai e filho. Alguém pode estar nos assistindo e dizer assim, como que Jesus não é gerado? Como que ele não é a primeira criatura do pai, ou o primeiro ser criado? Porque se ele é filho e o outro é pai, você tem dois filhos. Eu não posso dizer que seus filhos estão em pé de igualdade de existência com você. Já a lógica de dizer que você é pai significa que você existe primeiro. E aí você tocou num ponto, né? É um pensamento ocidental. No nosso pensamento ocidental, dizer assim, ó, o Roger tem dois filhos, você tem os seus filhos, não, eles já existem depois. No pensamento hebraico, dizer que é filho é igualdade de caráter. Mas há algum texto na Bíblia que prove isso? Vamos ler, vamos dar um pulinho lá. Você lê para nós, pastor Roger? Claro, vamos João, lá. Vamos para João capítulo 5.
João capítulo 5, diversas vezes em João, Jesus se coloca como filho, né? Mas vamos ler os versos 17 e 18, por favor. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. O texto é claro. Quando Jesus diz Deus é meu pai, ele não está dizendo que veio primeiro, o outro veio depois. É igualdade de caráter. Dizer que você é filho ou que alguém é seu pai, no contexto bíblico teológico, é igualdade de caráter. Até mesmo de essência, praticamente. Exato. Vamos imaginar aqui um exemplo. Pastor Roger, a gente tem quase a mesma idade, mas você deve ser o quê? Uns 2, 3 anos mais velho que eu, no máximo, ali, né? E parece até mais novo, né? Tô tomando banho bondade formal da aqui, sua né, gente? parte, bondade. Mas vamos imaginar o seguinte, Pastor Roger vou dar um exemplo aqui, tá? 20 anos mais velho do que eu. E aí eu sou o pupilo do Pastor Roger, o discípulo dele. E aí a forma como ele prega, eu prego parecido, a forma como ele trabalha, e as pessoas dizem, olha só, o filho do Pastor Roger vindo aí. Não significa que ele me gerou. Isso pode acontecer se ele for 1 ano mais velho do que eu, tiver a mesma idade. Mas por eu ser um discípulo dele, é igualdade de caráter. Isso acontece em João 8,44 também, só que às avessas, ao inverso. Quando Jesus diz para os fariseus, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos. E aí você entende como esse texto? Que o diabo se deitou com uma mulher e teve os fariseus? Não. É que o caráter dos fariseus era igual ao do diabo e Jesus diz, ele é o vosso pai. Isso serve na relação de Jesus com Deus. Pelo caráter, traz igualdade, não a questão de geração, quem vem primeiro ou depois. É por isso que quando o texto aqui em Hebreus diz que o filho é gerado pelo pai, quando você estuda a terminologia prototokos, fica muito claro de que Jesus ele foi gerado para uma nova função. Por isso você vê lá, por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 2, verso 7, nós temos lá a terminologia, né, apontando para um rei que era gerado para uma nova função. Então, quando o rei ele era entronizado, ele assumiu uma função de agora ser o governante. Quando Cristo ele é gerado, e significa que ele está recebendo do Pai a autoridade para governar, para interceder e para reinar pelos séculos dos séculos. Ele foi gerado para uma nova função. Exatamente. E não gerado no sentido de ter, a partir de um momento, um início existencial, porque ele, como Deus, não teve começo e jamais terá fim. E essa segurança é que nós temos, de que Jesus, ele foi introduzido no céu como aquele que agora intercede, aquele que orquestra todo esse plano da salvação junto ao Pai e junto ao Espírito. E este ser que foi gerado como nosso Salvador, não no sentido de ter um início de existência, mas no sentido de ter completado o plano da salvação que garante a minha e a sua existência. Nesse sentido, nós podemos nos aproximar com Ele com confiança. Eu queria desafiar você no final dessa lição a olhar para Jesus. Nós falamos sobre muitas coisas teológicas, falamos também de coisas práticas que podem ser vivenciadas por nós, mas eu queria desafiar você a fazer algo neste exato momento. Olhar para Jesus. Eu tenho percebido como pastor que muitas pessoas têm desistido da caminhada cristã porque em algum momento deixaram de olhar para Jesus. E se você estuda de maneira mais macro, melhor dizendo, o livro de Hebreus, você vai perceber que esse era o problema de alguns cristãos. Estavam deixando de olhar para Jesus. E este problema vai ser depois trazido, obviamente, por Paulo lá no finalzinho do livro. Que devemos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você tem olhado para Cristo? Jesus tem sido o centro da sua existência? Ele precisa ser introduzido também no nosso coração, mas ele só pode entrar no nosso coração quando nós tiramos tempo para olhar para ele, tiramos tempo para estar com ele, porque daí ele deixa de ser simplesmente um conceito teológico, para se transformar no nosso amigo, no nosso querido Salvador, aquele que caminha conosco, o Emanuel, o Deus que está presente em todos os momentos. Para você que está passando por uma situação difícil, de desemprego, para você que está passando por tribulações dentro de casa, e o conflito é tamanho que você não vê perspectiva de continuidade da sua estrutura familiar, para você que está passando talvez por injustiça dentro da igreja, para você que está sendo perseguido por alguém, olha, eu desafio você a olhar para Jesus. De nada adianta você ser cristão, colocar uma roupa diferente, ir à igreja aos sábados, nada adianta isso se você não estiver caminhando com Cristo aqui nessa terra. Eu acho que esse é o nosso grande desafio.
permitir que esse Salvador ele seja introduzido dentro do nosso coração. Ele está assentado no santuário celestial, mas ele quer fazer de nós o seu santuário aqui na terra, o santuário do Espírito, que é o nosso corpo. Ele quer morar em nós através do Espírito. Pastor Roger, só encerrando aqui a minha participação, meu amigo, nós temos dois termos técnicos aqui, né, que é o genal, gerado, e o protótokos, que é primogênito. Isso é um termo técnico, como já falamos, né? Em Êxodo 4:22 diz que Israel era o primogênito, Israel não era. Então é uma questão de primazia, não é de quem vem primeiro. Nós temos em Salmos 89, versos 20 e 27, dizendo que Davi era o primogênito, também não era. Mas em que sentido Jesus é o nosso primogênito? Ele é responsável por nós. Ele assume as responsabilidades que os demais filhos não conseguiram. E agora nele, na herança que é dele, porque o primogênito tem a herança, na herança dele, que ele compartilha conosco, nós temos vida eterna. E eu gostei do teu resumo, pastor, posso mostrar para eles aqui? Porque você colocou aqui, o pastor Roger fez um resumo aqui fantástico, gente. Vocês deveriam pegar, e vai estar o link, né, pastor? E no teu resumo você colocou aqui, ó, Jesus é a inauguração dos últimos dias, Jesus é o revelador do Pai, Jesus é a glória divina, Jesus é o criador do universo, Jesus é aquele que foi gerado no sentido de representante, não que ele foi feito, já estudamos, mas aí acho que fica um ponto em aberto, né? Jesus é tudo isso na Bíblia, tudo isso na história. Mas quem vai ser Jesus para mim e para você? Aí a escolha já é nossa, né? Quem será Jesus para nós? Que ponto ele vai ocupar na nossa vida? Na história e para Deus o Pai, ele sentou-se no trono do universo. E no nosso? Que lugar Jesus está no trono do nosso coração? Vamos orar, vamos pedir para que ele realmente assuma o local de primazia dentro do nosso ser? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque através do estudo desta lição, nós podemos entender que Jesus é o centro de tudo e que ele precisa ser introduzido como o personagem central da nossa vida. Se há alguém aqui, quem sabe, ó Pai, trazendo no seu coração alguma aflição, algum problema, que isso tudo possa ser depositado diante de Ti e que esta pessoa, olhando para Cristo e confiando nos merecimentos que foram conquistados na cruz, possa sentir o amparo, o consolo e o conforto que só Jesus pode dar. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos e, mais uma vez, aqui ratificamos o nosso desejo de fazer de Cristo o centro da nossa vida e aceitá-lo a cada dia como nosso Senhor e Salvador. Toma-nos em Teus braços, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença conosco. Convidamos você, semana que vem, a continuar fazendo parte da nossa família, a família aqui do Lição em Dose Dupla. Deus te abençoe.